Olá, no ar agora o Saber Direito Debate. O convidado de hoje é o professor Alexandre Amui. Ele é advogado, especialista em Direito Previdenciário e Direito do Estado. Durante a semana esteve conosco aqui no Saber Direito Aula, ministrando curso sobre Direito Previdenciário do Rurícola. As aulas abordaram segurados especiais, dependentes do segurado especial, as provas dos rurícolas, qualidade de segurado e custeio. E na quinta e última aula ele falou sobre o tempo de serviço do rurícola. Professor, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, muito prazer, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, muito prazer. Professor, para quem por acaso, porventura, esteja assistindo só o nosso Saber Direito Debate e não pegaram as outras aulas, vamos explicar resumidamente quem são esses servidores, quem são esses segurados especiais, que na verdade é uma subcategoria dos trabalhadores rurais ou do rurícola, é isso? Isso mesmo. Essa confusão hoje, até mesmo para se diferenciar os segurados especiais dos demais trabalhadores rurais, se deve ao fato de que até 2010, para fins de concessão de benefício, eles eram tratados da mesma forma. Então, um empregado rural, um tratorista, por exemplo, que tinha sua CTPS assinada por alguns meses do ano, para que ele pleiteasse o benefício previdenciário, não era necessário que ele comprovasse contribuição, né? Depois de 2010, esse mesmo tratorista já não pode simplesmente pleitear a sua aposentação apenas com o tempo de serviço. Ele precisaria comprovar, até 2010, o tempo de serviço e, posteriormente, o tempo de contribuição. Porque aí nós fizemos, efetivamente, essa diferenciação dos trabalhadores rurais empregados, individuais, avulsos, como um todo, e os segurados especiais. Mas que se mantiveram protegidos. Só fazendo um corte, esses segurados especiais, eles trabalham para eles mesmos, né? Eles não têm nenhum patrão. Não. Inclusive, se eles forem empregados, correm o risco de serem desenquadrados da condição de segurado especial. Entendi. A principal, característica do segurado especial e essa proteção do benefício sem comprovar contribuição que lhe foi mantida depende de, principalmente, preencher aqueles requisitos elencados pela lei. Atualmente, no artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, ou no artigo 9º, inciso 7 do Decreto 3.048/99. Quem são esses segurados especiais para que nós possamos melhor compreender? São aqueles que trabalham com a produção rural, em contratos de parceria, de meação, o comodatário, o assentado, que executem a sua atividade para a própria subsistência ou em regime de economia familiar para a subsistência desse grupo, em terras de até 4 módulos fiscais e sem empregados permanentes. Então, regra geral, esse indivíduo ele deve extrair da terra a sua própria subsistência, o seu sustento. Nós devemos pensar no segurado especial, aquela pessoa que trabalha em terras ou propriedades mais simples, né? Executa um trabalho mais rudimentar, mais artesanal, e dali ele tira o seu sustento. Essa característica pode ficar evidenciada em razão de entendimentos jurisprudenciais recentes em que ele exclui alguns trabalhadores rurais da condição de segurado especial, uma vez que a renda obtida naquele trabalho rurícola, ele ultrapassa aquele mínimo. Qual é o limite da renda? Não tem um limite de renda, né? Esse é o problema hoje da nossa legislação, ela dá margem à interpretação de uma forma irrestrita. Limita o tamanho da terra. Limita o tamanho da terra. Mas a renda não. A renda não. O que ele vai observar, se aquilo ali é uma renda para a subsistência, ou se ela já é uma renda para uma atividade econômica já de grande volume, né? Então, por exemplo, o grupo familiar, vamos colocar aí marido, mulher e um filho, maior de 16. Os 3 executam atividade no campo. Então, produzem ali mandioca, banana, cuida de uma galinha, de um porco, para a própria subsistência. A mulher é professora na zona urbana. Ela ofere uma renda ali de 4, 5 mil reais. E investe aquela renda na propriedade rural. De forma que eles começam a produzir mais e mais, né? Fornecer produtos para frigoríficos, né? Abatedouros, e com isso aumentam gradativamente a sua renda. Provavelmente, aquele marido que ficou na terra e aquele filho perderão a condição de segurado especial. Entendi. E passarão a ser caracterizados como contribuintes individuais, em razão dessa renda dinâmica, né, elevada. que proporcionou essa
Perfeito. Bom, e diante disso, o que mudou depois de 2010? Depois de 2010 houve uma mudança drástica, né? Precisamos, só a título de curiosidade, fazer uma análise histórica. Pois não. Claro. Antes de 88, os trabalhadores rurais, eles eram extremamente desprotegidos na esfera trabalhista e esfera previdenciária. Prova disso é que quando foi promulgada a Constituição, nós tivemos em vários momentos uma equiparação nítida do rurícola com o urbano. O caput do artigo 7º da Constituição fala, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí vem elenco dos direitos. Lá no artigo 9.4, os benefícios e serviços previdenciários devem ser criados igualitariamente entre urbanos e rurais. Serão equivalentes em razão do seu valor, em razão da forma de concessão. Então, eu não posso criar um benefício para o urbano e não criar para o rurícola. Eles devem ser benefícios idênticos. Por que o legislador constituinte nos trouxe essa questão? Porque era diferente. Antes de 88, o homem, para que ele pleiteasse uma pensão por morte, na zona rural, ele deveria comprovar que a mulher era o arrimo familiar, ou seja, que a mulher era quem sustentava a casa. Hoje em dia, se você comparecer na zona rural e for questionar isso para um homem, ele nunca vai admitir que a mulher é o provedor, né? Ou a provedora. Então, nós tínhamos essa situação de ausência de proteção. Após 88, o que o legislador fez? Introduziu essa equiparação e manteve todo o trabalhador rural protegido por um determinado período. Era para perdurar por 15 anos, até meados de 2006. Em 2006, o governo prorrogou por mais 2 anos, 2008 por mais 2 anos, até 31 de dezembro de 2010, e aí não mais houve prorrogação. O que aconteceu em 31 de dezembro de 2010? Os trabalhadores rurais foram efetivamente divididos conforme já deveriam ser. Então, os empregados rurais ficam qualificados como empregados, os demais trabalhadores eventuais, né, são enquadrados como individuais, e os segurados especiais, preenchendo aqueles requisitos que nós analisamos agora mesmo, aí eles teriam direito aos benefícios previdenciários, tipificados lá no artigo 39 da Lei 8.213, sem necessidade de comprovar contribuição. Os demais, agora, necessitam comprovar contribuição. Então, essa foi a alteração. Essa é a grande peculiaridade para essa categoria, né? Sim. Quer dizer, então, que eles só comprovam o tempo de serviço. Só comprovam o tempo de serviço. E que hoje é de quanto? De quantos anos? Necessita-se comprovar os 15 anos anteriores ao requerimento ou à data em que ele implementa a idade. Essa implementação da idade foi uma questão da TNU. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, dos Juizados Especiais Federais, é quem deu essa interpretação. Né? E a idade permanece igual às outras? A idade, ela vai reduzir em 5 anos. Reduz também? 5 anos. Os urbanos aposentam com 65 anos de idade, caso pleiteie a idade. O homem. E 60 a mulher, enquanto os rurícolas, e aí todos os trabalhadores rurícolas, inclusive os segurados especiais, 60 anos de idade o homem e 55 a mulher. Ótimo. A única diferença é em relação ao segurado especial, que ele não vai efetivamente comprovar contribuição. Ele pode até comprovar, né? Mas ele não precisa comprovar mês a mês. Entendi. Né? Para a gente visualizar isso mais fácil. Se eu pleiteio hoje, como urbano, a aposentação por idade na zona urbana, eu preciso chegar ao INSS e comprovar mês a mês, carteira de trabalho ou a guia regularmente recolhida. Se eu não faço essa contribuição mês a mês, falta um mês, eu volto para trás, pago aquele mês para depois fazer novamente o requerimento. E com o segurado especial, isso é diferente? É diferente. Um minutinho, então, te peço um minuto aí, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, reinicia aqui do ponto onde paramos, pode ser? Muito obrigado. Um minuto a você de casa também, até já, não sai daí. Já voltamos e aqui comigo hoje o professor Alexandre Amuy falando sobre o direito previdenciário do rurícola ou do trabalhador rural, né? A gente falava então sobre as provas, como se provar o tempo de serviço desse segurado especial. Até isso é especial também, né? Isso é Eles têm uma condição peculiar nesse sentido também. Sim, com certeza. Nós devemos pensar que a origem da população brasileira é o campo. Então, provavelmente, as pessoas que hoje se encontram entre 40 e 90 anos devem ter a sua raiz no campo. Passaram por lá de alguma maneira, os pais passaram, de certa forma. Então, eles são atingidos por essa situação.
provar o labor na condição de segurado especial pode trazer um benefício para aquela pessoa que até hoje trabalha no campo, então ele vai aposentar com um salário mínimo, né, por invalidez, por idade, receber um auxílio-doença, ou ele pode, inclusive, pegar aquele período, reconhecer aquele período e somar ao seu tempo de contribuição, né, para fins de alteração de fator previdenciário, que foi o que discutimos na nossa última aula. Então, é uma situação especial e, em tese, todos teriam interesse. Olha, se eu posso brincar com o fator previdenciário, né, se eu posso alterar o fator previdenciário, então vou demonstrar que eu sou um rurícola, né, um segurado especial. Aí a jurisprudência vem e faz uma análise um pouco mais detalhada das provas. Como eu não preciso comprovar contribuição e sim tempo de serviço, eu parto... Como essa prova é feita? Isso. Aí eu parto para a segunda esfera. Como que a prova é feita? Eu não preciso provar mês a mês. Não preciso provar ano a ano. Lógico, quanto mais provas, melhor. Mas entende hoje a jurisprudência que caso eu tenha um início de prova, um documento, uma certidão de casamento, em que consta a profissão do marido como lavrador lá em 1970, esse documento pode surtir efeito hoje, 2014. Seria reconhecido como prova, então? Seria reconhecido como prova. Aí eu utilizo aquele documento como início de prova, chamo testemunhas idôneas que saibam relatar corretamente o que aquela pessoa executava no campo, caracterizando aquele conceito que nós vimos, né, para que aí ele tenha direito a algum dos benefícios previdenciários. Então, vale a gente ressaltar aqui, é aceitável, é admitido a prova testemunhal neste caso, é isso? É admitido, só que não é em outros, de outro tipo de trabalhador, né? Com certeza. Os demais trabalhadores, na pior das hipóteses, eles vão comprovar o seu tempo de serviço, até mesmo por testemunha, mas eles vão ter que obrigatoriamente recolher a contribuição, sob pena de nenhum efeito na esfera judicial. Os segurados especiais, não. Eles vão comprovar o tempo de serviço, aí tem um início de prova, um documento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, um simples documento, e o restante ele vai corroborar por prova testemunhal. O único cuidado que se deve ter é que não se admite prova exclusivamente testemunhal. Nem para esses casos. Nem para esses casos. Né? Salvo raríssimas exceções, em caso de força maior, o caso fortuito, enchentes, inundações, em que aquele trabalhador perde tudo, né? Aí é uma outra situação. Mas, regra geral, não se admite prova exclusivamente testemunhal. Mas um documento como esse, uma certidão de casamento, já está valendo? Já está valendo. Inclusive, nós hoje, na prática, temos enfrentado um grave problema em relação à aceitação da própria AGU, quando dá análise dos casos concretos, em relação a um único documento, né? Tem se exigido, na esfera administrativa, um rol cansativo, me desculpe o termo, né, de documentos. Então, o trabalhador rural raramente os tem. Né? Eles não têm o hábito, não têm a cultura de se preocupar com o futuro. Em armazenar, em guardar, em se precaver, inclusive. Né? Às vezes não tem nem condições estruturais, né, de guardar essa documentação. A maioria vivia há poucos tempos, ou até mesmo vive até hoje, em residências de pau a pique, né, com chão batido. Então, como que vai guardar um documento por anos e anos? Então, essa peculiaridade desse trabalhador permite que ele utilize um documento e esse um documento gere efeitos no seu direito previdenciário. Lógico, só aquele documento não vai comprovar nada, porque hoje eu sou trabalhador urbano, mas eu poderia ter uma certidão de casamento como lavrador. Como que eu vou fazer para melhorar essa situação perante o Poder Judiciário? Testemunha. Então, a testemunha vai demonstrar que eu sou um efetivo trabalhador rural. E o que tenho visto muito na prática hoje em dia é o magistrado ou o próprio procurador do INSS indagando à parte como ele conduz a sua atividade do dia a dia. Você cuida de galinha? Ótimo. Quanto tempo demora para chocar um ovo? Entendi. Né? Qual a época em que eles melhor reproduzem? Como funciona a questão da castração de um porco para quem cuida de porco? Respondendo com propriedade significa que de fato lida com aquilo. Com certeza. Às vezes nós temos provas, né? Eu tive um caso concreto em que eu não tinha nenhuma prova documental a não ser o corpo da pessoa. Então, eu tirei fotos do corpo da pessoa, né? Ela apenas com roupas íntimas, e mostrei, né, o castigo da pele daquele trabalhador em razão do sol. Né? Então ele tinha a pele toda queimada dessa parte para baixo, né? As mãos com terra debaixo das unhas, aquela mão grossa,
Então, tirei as fotos, coloquei no processo. Na audiência, o juiz apalpou a mão daquele trabalhador, né? O cheiro é peculiar, embora eles tomem banho, mas o cheiro é peculiar do trabalhador rural. E o magistrado reconheceu em sua sentença todas aquelas peculiaridades. Ele descreveu item a item daquilo que foi lhe apresentado na audiência e concedeu o benefício. O INSS recorreu, foi mantido pelo TRF. Então, ou seja, eu tenho uma vasta gama de provas. O que o profissional do direito hoje precisa saber é que ele deve saber como utilizar no caso concreto. É igual eu falo, não tem nenhum documento, aí você vai ter que partir igual partir. Vamos tirar foto, né? Se você tem documentos, junte. Quanto mais documentos, melhor, né? Como eu não preciso comprovar tempo de contribuição, mas o tempo de serviço, eu junto a quantidade máxima, chamo boas testemunhas, colho o depoimento pessoal da parte e dificilmente eu terei improcedência do pedido. Tá ótimo. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem o terceiro e último bloco do Saber Direito e Debate. Até já. Já voltamos aqui comigo o professor Alexandre Amuy. Professor, dando sequência então ao nosso bate-papo, para a gente encerrar essa parte, eu gostaria de falar em relação ao trabalho da mulher. Como é que fica a questão do salário maternidade? É essa segurada especial que também lida na terra, aquela lida dura, diária, ela também teria direito a esse salário maternidade? Como é que fica a comprovação disso? Ótimo. Se a segurada, se aquela mulher fizer o que você falou, trabalhar na lida do dia a dia, ótimo, perfeito, né? Ela provavelmente se enquadrará no conceito de segurado especial. Aí eu preciso buscar aqueles requisitos que nós já tratamos, né? São os mesmos, então? Idênticos. A questão é que, normalmente, por questão cultural, as mulheres usam provas vinculadas ao marido. Essa é uma questão que ainda demorará muito tempo para que ela seja alterada. Mas atualmente, grande parte das mulheres que se encontram entre 50 e 60 anos, né, as que estão sendo atendidas atualmente ou serão atendidas num futuro breve pela Previdência, têm como prova não documentos pessoais, mas documentos do marido, que vinculam o marido à terra. Eu posso pegar essas provas e estender à mulher? Perfeitamente. Inclusive, já é até entendimento jurisprudencial pacificado há anos. Então, mas isso para fins de previdência. Para fins de previdência. Né? Então, ela trabalha na terra, no dia a dia, utiliza a prova do marido e pleiteia, por exemplo, um salário maternidade. A grande questão é, hoje, na prática, muitas mulheres ajuizam as ações pleiteando salário maternidade e não demonstram trabalhar na zona rural. E apenas serem esposas ou, né? E nesse momento elas acabam perdendo. Acabam perdendo, infelizmente. A vantagem é, né, até para quem às vezes teve um benefício indeferido e esteja assistindo a nossa aula, nosso debate, nossa conversa, ela pode futuramente ingressar com nova ação, apresentando provas mais contundentes do seu exercício rurícola. Né? Até 12 meses antes do parto, que é aquele período que exige a lei. Então, 12 meses antes do parto, está lá, acho que em 39, parágrafo único da lei. 12 meses antes do parto. Antes do parto. Ela tem que requerer? Não, ela tem que demonstrar que antes de 12 meses antes do parto... Ela era trabalhadora. Ela era trabalhadora. Sim. Não basta ser esposa, não basta morar na zona rural. Ela tem que trabalhar. O trabalho dela deve ser essencial para a subsistência daquela família. E como é que é esse demonstrativo, vamos dizer assim, com a documentação do marido ou através do trabalho do marido? Como é que funciona isso na prática mesmo? Na prática, aí que entra a cautela de quem for atender essa mulher. Ele vai utilizar os documentos do marido? Vai. Desde que o marido também seja segurado especial. Aí a mulher ela vai apenas demonstrar que ela executava a sua atividade ou executa a sua atividade no dia a dia na zona rural. O que tem que tomar muito cuidado é utilizar provas do marido que a prejudiquem. Então, o marido é urbano. Ela deixa de ser segurada especial? Não automaticamente. Desde que ela agora use as provas dela, documentos que vinculem ela à terra. Se o marido for um segurado especial e for fácil introduzir essa mulher às provas do marido, eu busco um início de prova para essa mulher, extensível a ela, e vou, através de testemunhas ou pelo próprio depoimento testemunhal, pessoal, desculpe,
demonstrar que ela é uma segurada especial. Então, ocorreu o parto, ela vai ter direito ao salário maternidade por 120 dias, no valor de um salário mínimo. O que eu preciso comprovar? Que antes do parto, ela executava a atividade como segurada especial pelo período de 12 meses. Isso mesmo. Agora, só para complementar, te interrompendo, ela também pode adotar. Tá? É permitido que a mulher adote, né? E aí seria a mesma regrinha. O trâmite é o mesmo, mesmo né? trâmite, 12 meses antes da adoção, que ela executava sua atividade na condição de trabalhadora rural. Por quanto tempo que ela tem esse direito? Até a criança completar 5 anos, né? Então, completou 5 anos, prescreveu o direito dela em relação a esse salário maternidade. Então ela ganharia até os 5 anos da criança? Não até os 5 anos, durante 120 dias. Mas o direito de pretender o salário maternidade sim. só prescreverá após a criança completar. A prescrição dele. Perfeito, entendido. Certo? Professor, passemos então as nossas obras sobre o tema. Vamos indicar algumas como fonte de estudo. De praxe, a gente sempre pede para que o professor nos indique. Me parece, pelo que a gente conversava antes, que obras específicas sobre segurados especiais não tem aos montes por aí, não, né? Tem. Mas existem? Existem. Uma obra que eu indico, que eu gosto muito, né, e que eu sempre utilizo ela para os meus estudos diários, é da Jane Lúcia. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela escreve bem detalhadamente a origem, conceito, ela constrói, né, o que é o segurado especial. Então, um livro muito bom. Indico para aqueles que tiverem interesse em adquirir. Nesse livro ela fala só dos segurados especiais? Só segurados especial. O título do livro é Segurados Especiais. É um livro muito bom. E nós temos 2 outras obras que eu gosto de indicar para aqueles que estão em início de carreira, né, e que querem estudar o direito previdenciário e querem de tudo um pouco, né, e que também trata de forma interessante o segurado especial, que é o do professor Fábio Zamit Ibrahim, né, um clássico, um dos melhores doutrinadores do direito previdenciário que nós temos. E a Qual o título da obra? Direito Previdenciário. Os dois... É um manual ou não? Isso. É um manual. Manual. E da Marisa Ferreira. Por que eu indico eles em relação ao nosso conteúdo? Porque eles também fazem uma tratativa, passo a passo, dos segurados especiais. Então, ele te dá aquela visão ampla dos segurados especiais. Eu sempre aconselho para aquele que inicia a carreira em relação aos segurados especiais, que ele faça um estudo previdenciário na jurisprudência. Perfeito. Então, hoje a jurisprudência é quem melhor vai construir o conceito e a estruturação dos segurados especiais. Mas essas 3 obras são aquelas que eu melhor indico para os nossos alunos ou estudantes. Para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: quais são os principais desafios dessa categoria, neste momento e futuramente? O que o senhor enxerga aí, sendo um militante dessa área? E o que é importantíssimo uma pessoa que defende essas pessoas de saberem, de conhecerem e de se aterem? Olha, ótima pergunta, porque em conversa com vários advogados, nós temos constatado que a jurisprudência, às vezes, não tão ideais para os trabalhadores, decorre de uma atuação não tão boa, infelizmente, dos profissionais pares da advocacia. Nós temos excepcionais advogados na área previdenciária que têm lutado arduamente para melhorar a visão desses segurados junto aos tribunais. Pelos direitos deles. Pelos direitos deles, mas ainda enfrentamos, infelizmente, preconceito. Na atuação prática, já me deparei com frases de magistrados, né, de pessoas, servidores, ou até mesmo de advogados, que não acreditam na existência dos segurados especiais. Então, certa vez, tive a felicidade de escutar um profissional do direito alegando que isso era mais uma obrigação da lei em dar esse benefício do que propriamente por ser uma pessoa que necessite desse benefício. Isso é um erro, porque se você fizer uma viagem aí de 20 minutos, 30 minutos aqui de Brasília, para o interior de Goiás, você vai constatar trabalhadores... A existência de vários deles, que estão nessa situação em casebres, né, extremamente simples, em uma vivência familiar em que, se um deles não trabalha, eles passam necessidade e que eles vivem exclusivamente do que plantam ou do que cuidam. Então, nós temos ainda muitos trabalhadores rurais que precisam de um amparo
judicial e de uma melhor atuação daqueles que tutelam o seu direito. Qual a dificuldade? O advogado ou o profissional do direito entender que a montagem do processo ela não pode ser feita como você produz um bolo em massa. Você precisa montar o processo caso a caso, entender o seu cliente, né, e levar o seu cliente ao Poder Judiciário com um processo mais bem montado, de forma que você consiga, inclusive, fazer uma defesa oral, se for necessário, externando os motivos de aquele cliente ser enquadrado como segurado especial. Se você não conhece seu cliente, você atua sem conhecer o seu cliente, como que você vai produzir provas mais adequadas? Então, essa tem sido a dificuldade, a reclamação que eu tenho escutado de vários profissionais do direito previdenciário, né, que são efetivos estudiosos, que é a intervenção daqueles não estudiosos do direito previdenciário, que tem prejudicado o interesse, principalmente, destes segurados especiais. Fica a dica aí, então, né? Mais estudo. Muitíssimo obrigada, professor, por toda a explanação, nos ajudou muito, e a todos de casa também, certamente que acompanham o nosso Saber Direito. Muito obrigada, a casa é sua, volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você de casa, mais uma vez, pela companhia. Pode mandar um e-mail para nós, se quiser tirar qualquer dúvida, é só mandar no saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar todos os nossos programas da casa também. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te vejo então de novo semana que vem. Até lá, tchau.